Bom dia. Hoje são 17 de setembro de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, vou agora comentar acerca do vídeo anterior, trazendo aqui um acréscimo, um adendo. Em meu vídeo anterior, o STF, o Lula e a Dilma, mostrei ali, de forma clara e cristalina, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeados pelo presidente da República, em suas decisões, eles não votam favoravelmente ao presidente da República que os nomeou, apenas como uma forma de gratidão. Essa ignorância é aí veiculada pelo povão brasileiro. O povo brasileiro, profundamente ignorante, não dado a leituras, propaga essa bobagem que a gente ouve e vê muito aí na internet, nas ruas, etc. Muito bem. Em meu vídeo anterior, mostrei ali a composição do Supremo Tribunal Federal e os ministros que foram nomeados por presidentes petistas, governos petistas. Muito bem. Mostrei ali a relação que está aqui no quadro. Veja, eu coloquei o título assim: ministros do Supremo Tribunal Federal votam a favor daquele presidente da República que os nomeou? Claro que não. E a prova está aqui em números, de forma bem clara e cristalina. No vídeo anterior, esqueci aqui de colocar o ministro Ricardo Lewandowski. E 3 internautas, fizeram um comentário fazendo essa observação para mim. Os 3 internautas que fizeram um adendo, ou seja, disseram que eu havia esquecido o Ricardo Lewandowski, foram o Luiz Trindade, o Roberto Cardoso e o Edivanilson Germano. Os 3 aí têm razão. Eu esqueci aqui o Ricardo Lewandowski. Muito bem. Então vamos aqui. Vamos fazer aqui uma repetição. Hoje o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. 11 ministros. Aqui está a composição do STF. 11 ministros. Muito bem. Vamos agora mostrar aqui os ministros que hoje estão no Supremo Tribunal Federal e que foram nomeados pelo presidente da República após a escolha pela maioria absoluta do Senado. Muito bem. Ricardo Lewandowski foi nomeado pelo governo Lula em 2006. Carmen Lúcia, nomeada pelo Lula em 2006. Dias Toffoli, nomeado pelo Lula, 2009. Rosa Weber, nomeada pela Dilma em 2011. Luiz Fux, nomeado pela Dilma em 2011. Teori Zavascki, nomeado pela Dilma em 2012. Luiz Roberto Barroso, nomeado pela Dilma em 2013. Edson Fachin, nomeado pela Dilma em 2015. Muito bem. Somando aqui, vamos somar. Quantos ministros aqui foram nomeados por governo petista, Lula e Dilma? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está. 8 ministros nomeados por governos petistas, Lula e Dilma. E 3 ministros aqui não nomeados pelo governo petista. Os 3 aqui, o Marco Aurélio, Gilmar Mendes, e o Celso de Mello. Muito bem. Ora, se fosse verdade que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em suas causas, naqueles processos, eles votam favoravelmente
ao governo, ao presidente que os nomeou, se isso fosse verdade, as causas de interesse do ex-presidente Lula, na época, ex-presidente Lula, e as causas de interesse da ex-presidente Dilma, todas elas aqui seriam aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal. Porque aqui é quase a totalidade. Hoje, a composição do Supremo Tribunal Federal, a composição hoje é quase a totalidade aqui dos membros do Supremo, indicados aqui por governos petistas. O placar aqui seria 8-3. Veja aí, se fosse verdade que os ministros do Supremo votam a favor do presidente que os nomeou, então aqui as causas de interesse do governo petista Lula, que foi, e da presidente Dilma, essas causas aqui teriam saído vitoriosas no Supremo Tribunal Federal. E isso não é verdade. Para quem acompanha as decisões do Supremo, isso não é verdade. Muito bem, aqui está 8-3. Veja, 8 ministros nomeados por governo petista. E as causas lá, julgadas no Supremo Tribunal Federal, a quase totalidade não são favoráveis e não foram favoráveis ao governo petista Lula e ao governo petista Dilma Rousseff. Aqui está a prova, em números. Isso aqui é a composição do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui prova que não é verdade que os ministros do Supremo Tribunal Federal votam suas causas, seus processos, para agradar aquele presidente de um partido qualquer que os nomeou. Conversa fiada. Muito bem. O povão brasileiro, ele é criativo. Ele é imaginário. Veja bem. Veja, quando o Supremo Tribunal Federal, eu coloquei aqui, ó, o povão pensa assim. Veja como o povão pensa. Quando o Supremo Tribunal Federal decide uma causa, ele vai julgar um processo qualquer, Supremo Tribunal Federal, de duas coisas uma. Ou ele vai negar aquele processo, vai julgar aquele processo improcedente, não vai dar vitória àquele processo. Isso aí é uma situação. A outra situação é que o tribunal pode aprovar o processo, ou seja, julgar o processo procedente. Então, de duas uma, ou o Supremo Tribunal Federal julga procedente uma questão, ou julga improcedente uma questão. De duas uma. Pois bem, quando o Supremo Tribunal Federal, veja aqui como o povão brasileiro, o povo simples, não dado a leituras, a instrução, quando o Supremo Tribunal Federal decide uma causa, e essa causa é favorável a um presidente da República qualquer, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma causa favorável ao governo Lula, então o que é que o povo diz? O povo diz assim: ah, o Supremo decidiu assim para agradecer ao presidente Lula a nomeação. Veja como o povo é infantil. Quando o Supremo Tribunal Federal decide uma causa que é favorável ao presidente, aí o povão diz que o Supremo Tribunal Federal decidiu assim para agradecer o favor, a nomeação que foi feita pelo presidente. Veja a infantilidade do povo. E quando o Supremo Tribunal Federal decide uma causa que é desfavorável ao presidente, é contrária aos anseios do presidente, veja bem, o Supremo negou aqui, julgou improcedente uma causa que era favorável ao presidente da República, que era, melhor dizendo, desfavorável. E aí, o que é que o povo diz, o povão? Nada diz aqui, nada diz.
O povão fica alegre. Se a causa é a favor do povo, é um aumento salarial, por exemplo, aí o povão aqui fica alegre, fica gostando do STF, porque foi a favor do aumento. E o governo era contra o aumento. E o Supremo decidiu contra os anseios do presidente. Veja aí. E o povo aqui apenas agradece ao Supremo, mas não consegue raciocinar que o Supremo Tribunal Federal, como qualquer tribunal, de duas uma, ou ele vai julgar a ação procedente ou vai julgar a ação improcedente. O motivo que leva aqui o tribunal a julgar, as razões do julgamento aqui do tribunal, quando o Supremo diz que uma causa é procedente, e quando ele diz que uma causa é improcedente, o Supremo aqui, ele é obrigado a fundamentar sua decisão de acordo com as leis. E ele o faz em seus acórdãos. O juiz de direito de primeiro grau o faz em sua sentença. O juiz, numa sentença, não está livre para condenar ou absolver alguém. Ele tem que fazer a sentença e mostrar a fundamentação. Onde, em que lei ele foi buscar ali os dispositivos que levaram a proferir uma sentença absolutória ou condenatória. E assim é o Supremo. Então esse negócio de dizer que o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, já que são nomeados pelo presidente da República, após a escolha pela maioria absoluta do Senado, e dizer que esses ministros do Supremo, em suas causas, votarão a favor do presidente da República que os nomeou, porque isso é uma forma de agradecimento. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão aqui aprovando, julgando procedente um processo que vai deixar feliz o presidente da República, porque isso é uma forma de agradecimento. Eles estão agradecendo ao presidente da República a nomeação deles para o Supremo Tribunal Federal. Isso é ridículo. E é isso que a gente vê aí, infelizmente, sendo propagado pelo povão brasileiro, né? Um povo não dado a leituras. E aí vem com essas imaginações aí terríveis. Portanto, a prova está aqui. Hoje, o Supremo Tribunal Federal tem ali, em sua quase totalidade, veja, 8 ministros contra apenas 3. 8 ministros que foram nomeados por governos petistas, Lula e Dilma. Agora acompanhe as decisões no Supremo Tribunal Federal. Veja se ali o Lula se saiu vitorioso em sua quase totalidade. Claro que não. A Dilma, claro que não. Veja o julgamento do Mensalão, por exemplo, né? Em que a maioria dos ministros aqui, ó, a maioria estava lá no Mensalão. E os políticos petistas, muitos ali foram condenados por ministros aqui, nomeados por petistas. Então, a nomeação não amarra o ministro do STF para favorecer o presidente que os nomeou. Isso é bobagem. Os ministros são livres para exercerem ali a função deles, o cargo deles, e exercem com base na lei. Sem uma fundamentação legal, cai por terra, as decisões caem por terra. Portanto, aí, mais um vídeo esclarecedor e que aqui os números dizem tudo. Brigar contra isso aqui é dar murro em ponta de faca. Muito obrigado.